Olá, que bom ter você conosco aqui no nosso Nova Itália, nosso encontro de todos os domingos aqui na CNT, batendo um papo sobre a Itália de lá, a Itália daqui, as coisas gostosas da Itália que a gente sempre procura levar para você. Tudo bem, Antonella? Tudo bom, Ivo, A como Antonella vai? Fossati com a gente hoje. Que prazer enorme ter você aqui. A Antonella é jornalista. A Antonella já apresentou durante 10 anos, né, Antonella, um programa na Rádio Imprensa. A princípio chamava-se Itália Oggi, né? Sì, Ciao Itália hoje, depois foi o Ciao Foi o Itália. Tchau Ciao Itália, né? Itália. Durante 10 anos. Durante 10 anos, a ideia era levar ao público brasileiro e aos italianos a música, a cultura italiana, mas a música nova, né? Mostrar as novas propostas, os novos cantores, essa arte, a cultura italiana, né? E as informações sobre a Itália atual, não aquela Itália Que antiga, continua né? efervescente, né, Exatamente, Antonella? como continua, é muito rica, rica em termos de arte, em termos de música, em termos de design, em todos os setores. A Itália é muito viva. E você também é professora de italiano, né? Sim. Você nasceu em que região lá? Eu nasci na região da Lombardia, Da perto Lombardia, do Lago né? di Como. Perto do Lago de Como, né? Muito E como é que chama a cidade? Cantu, Cantu. Cantu Perto do Como. Lago de Como, né? Mas você vem e vai toda hora, né, Toda hora, Antonella? todo ano, pelo menos uma ou duas vezes eu vou para lá. Teve anos que fui bem mais vezes. Então você trava um contato muito direto com essa coisa da cultura, do desenvolvimento da cultura agora, atual da Itália, essa coisa toda, né? Ah, sem dúvida. Esse sempre foi meu objetivo. Eu sempre procurei trazer, assim, tentar divulgar a cultura italiana atual, tanto em termos de literatura, de cinema, de música, em geral. Porque eu acho que, infelizmente, o que se conhece, quando se pensa na Itália, se pensa em coisas muito arcaicas, não arcaicas, algumas coisas mais já ultrapassadas, que são válidas, são importantes. Mas a Itália atualmente tem uma outra voz, tem muitas coisas interessantes, importantes para se mostrarem. E tem que ser mostradas. Aliás, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Porque isso aqui é esse o Obrigado. objetivo de vocês, falarmos Agora, a mesma tem língua. um detalhezinho que eu queria falar com você, que eu acho muito legal, porque a Antonella, ela importa, né? Entre aspas, né? Ela vive trazendo os DVDs de filmes, os CDs de CDs atuais. novos cantores, né? Novas vozes da Itália. E também gente que faz cinema hoje, porque a Itália sempre foi muito rica nessa coisa do cinema, né, Antonella? Extremamente rica. Inclusive, ela é bem ativa, tanto assim em coproduções, até algumas latinas, europeias, mas o cinema italiano é extremamente rico, tanto na parte de comédia, de drama. E eu não entendo por que não chega aqui. Eu não entendo por que chega muita pouca coisa. Mas agora nós vamos fazer chegar. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa boa. E nós aqui do Nova Itália vamos abusar bastante de você, viu, Antonella? Porque nós vamos trazer, vamos querer que você traga aqui, fale pra gente dos filmes, dessas coisas todas que a gente precisa saber, né? De lá e daqui. E como é que você vê a comunidade aqui? Eu estou triste, muito triste com isso, porque eu acho que não existe a comunidade no verdadeiro sentido da palavra comunidade. Infelizmente, a comunidade italiana está muito dispersa, muito perdida. Você vê que não existe um hospital italiano, pelo menos existia, mas o senador Fausto nada. Longo até está tentando fazer esse projeto, ótimo, né, do hospital italiano. A comunidade italiana não é ativa, não é unida. É grande, mas é dispersa. Tem 30 milhões de italianos, aproximadamente, gente, quase metade da Itália aqui. Mas ainda está muito dispersa. Totalmente dispersa. Antonella, nós dispersa. vamos falar muito sobre isso e eu quero que você fale sobre isso, porque o sentimento seu é muito importante, porque, afinal de contas, você é uma italiana que resolveu adotar o Brasil para viver. Né? Mas hoje nós vamos mostrar uma região que você deve conhecer muito bem e que é uma região que a maioria dos brasileiros visita quando vai para lá, que é a região do Vêneto. Né? Oitava maior região da Itália. Da Itália. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho? Vamos ver um pouquinho, então. Olha aí, o que você está vendo aí? Me diz um pouquinho dessas imagens aí. Saudade do Vêneto? Apesar de que eu estive lá agora há pouco, né? Voltei de lá exatamente do Vêneto, de Venezia, né? O Canal Grande, maravilhoso. Estive em julho agora.
São aproximadamente 5 milhões de habitantes, né? Que a gente está vendo aí na tela, né? A gente deixa no portal Nova Itália também bastante informações sobre o Vêneto. E nós vamos mostrar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, dessa região maravilhosa da Itália. É uma região belíssima, diferente. Totalmente diferente. É interessante ver que os táxis lá são lanchas, né? Venezia. Exatamente. Você acha que essa região do Vêneto, Antonella, desperta o amor? Bom, é extremamente romântica, é possivelmente de muita gente, lua de mel. Não tem como não ir em Venezia, em Verona, né? A terra. Claro, a terra do romance, né? Do romance, né? Que inspirou Shakespeare e não sentir, os não se Montecchi, emocionar. os Capuleto, né? Essa coisa toda. É extremamente emocionante, extremamente romântico. É a terra do amor, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma, né? O Vêneto fica no nordeste da Itália, né? Sim. É ali perto da Áustria, né? É perto da Áustria, com o Friuli, o Trentino, a Lombardia. Fica ali, perto da onde você nasceu, tem o Lago né? de Garda, que é comum, né? Que é muito bonito. Muito bonito. Você, quando pequena, já ia ao Vêneto muito? Eu ia, viajava bastante. E namorou muito lá ou não? No Vêneto não, mas eu namorei. Mas eu pretendo ir com namorada. Pretendo ir com namorada né? no Vêneto. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Tem que ser, é meta a terra do amor, eu não vou. Essa coisa, eu quero conversar muito com você sobre esse negócio do turismo. Eu queria que você desse uma introdução nisso também, porque a gente fala muito do Vêneto, lembrando no turismo. Né? A primeira coisa que eu acho que não só o brasileiro, quem está fora da Itália, pensa, né, quando vai no turismo, claro, o turismo de ver o Papa, essa coisa toda, mas em Veneza, não é? Com certeza, porque Veneza é uma terra característica, é única ao mundo, não existe outra igual. E quando você vai em Veneza, é impossível não ser envolvida pelo clima, inclusive à noite, ver todas aquelas pontes iluminadas, as casas refletidas no canal, é uma coisa que não tem como não se emocionar. E a comida, andar pelas vielas, que chama calle, né? Calle são aquelas vielas apertadinhas que 3 pessoas não vão, às vezes tem uma só, carro nem pensar, não existe lá em Venezia. E o Vêneto é muito, muito lindo. Tem planícies, tem a parte montanhosa, tem lago, tem essas cidades que eu falei, que tem Pádua, que é muito bonita também, tem Vicenza. O Vêneto também não é muito utilizado em locações de cinema, dessa coisa, né? O cinema italiano pensa muito, né? Grande produtor de vinhos. De vinhos, claro, né? E o cinema italiano pensa muito, não pensa? O diretor italiano não pensa nessa coisa de ligar um pouco a coisa ao romantismo de Veneza, de Verona, do Vêneto, com né? certeza, mas acho que não só os italianos, também os estrangeiros filmam muito. É verdade, você tem razão, Teve né? Cartas para Julieta, teve esse aqui era um filme de ação ambientado em Veneza. Eu acho que o Vêneto é uma terra extremamente interessante, não só Veneza, a região inteira tem que se pegar, conhecer, andar. Então vamos ver mais um pouquinho? Vamos, com certeza. Ver mais um pouquinho do Vêneto, então. Bom, nós estamos mostrando então mais um pouquinho do Vêneto aí, né? É claro que a gente liga muito o Vêneto à beleza, evidentemente. Mas que história que você estava me contando? O Vêneto é uma região muito importante, né? Porque ela já era bastante importante na época dos romanos, da Roma Antiga. E ele foi invadido pelos bárbaros, né? E foi muito assim dividido. Se tornou uma das repúblicas marinárias na época do Império Bizantino. Ele era dividido em 2 partes, a parte lombarda e a parte bizantina, e era muito, muito, muito forte. E chegou também a ser cedido à Áustria em troca da Bélgica, né, durante as guerras. Tá. E depois... Mas depois de volta veio para a Itália, claro, né? Mas ela, assim, a história dela é uma história de invasões, de guerras, de divisões. E ela está aí, conseguiu se resistir, né? Está firme e forte. É
é uma característica, né, da Itália, e aliás foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente quer falar muito da Itália para a comunidade italiana que vive no Brasil. Eu, por exemplo, sou neto de italiano, né, e tem muitos bisnetos, né, enfim, pessoas que têm até um pouco menos de ligação, né, com a Itália, né? A Itália, na verdade, ela é um conglomerado de países, né? Porque veio um daqui, um daqui, ou não é? E aí formou a bota, né? A botinha, invasão de todos os lados, né? E como é que é como é que foi e como é que é vivido como é que se faz esse convívio? Olha, é interessante ver, porque a Itália é tem um pouco de tudo, né? Teve longobardos, teve saracenos, teve bárbaro, teve... Assim, é uma mistura de tudo. Eu acho que isso faz com que ela se torne um país muito... como posso dizer? Que abrange, que recebe todo mundo, que se identifica com vários países. Acho que talvez por isso que ele seja muito amado, muito procurado, porque acho que tem um pouquinho de cada povo lá. Claro que tem, se você vai no sul, você vê a presença saracena mais marcante até nos traços físicos, enquanto no norte são os longobardos. Mas é muito interessante ver essas culturas, os dialetos que te dizem o que é a história, né? E os dialetos são terríveis, hoje, né? Me diz uma coisa, Antonella, hoje a Itália fala, claro, bem o italiano, evidentemente, mas ainda existe a influência forte do dialeto ou o dialeto é uma coisa mais cultural? Olha, o dialeto chegou a ser proibido nas escolas, porque quando teve a migração, ninguém se entendia. Se uma pessoa falava o dialeto napoletano, outro dialeto veneto, outro dialeto lombardo... Não dava nem para os alunos estudar. Olha, uma coisa engraçada, para dizer italiano, eu tenho a cadeira, você não tem. Io ho la sedia, tu non l'hai. No dialeto da Lombardia, migura cadrega tita geleminga. Quer dizer, uma coisa... Se eu for numa outra região e falar em dialeto, eu falo, tá, e traduz. Porque não tem... né? Porque não é um sotaque, não, é um dialeto, né? É uma língua com uma estrutura. Claro, se fala ainda, mas muito pouco. Os jovens, às vezes, falam entre si, as pessoas mais idosas. Mas é uma língua que está sendo perdida, né? Porque é uma tradição, é um folclore, história. Está sendo perdida porque nas escolas é proibido, então cada vez menos crianças... Se usa, né? Quanto menos se usa, mais, claro, mais vai se dispersando, né? Por um lado é uma pena, porque é uma parte da história que está indo embora. Por outro lado é impossível, você não pode ter 20, 30 dialetos, como é que você se comunica? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos até Roma? Vamos lá, para já. Vamos lá, então, na nossa Conexão Roma, o senador Fausto Longo vai falar um pouquinho com a gente. Vamos lá. Boa noite, Nova Itália. Boa noite, Ivo Morgante. Boa noite aos telespectadores da CNT. Boa noite aos companheiros que estão aí prestigiando o programa Nova Itália. É importante a gente realmente perceber que, enquanto o Brasil caminha diretamente para o G8, fazendo parte das grandes nações, das grandes economias, a Itália, não porque vai empobrecer, mas porque os grandes países têm uma força econômica muito maior, a tendência da Itália é descer para o G12. Isso pode se caracterizar como uma coisa negativa, mas também pode se transformar como uma grande oportunidade, tanto para o Brasil como para a Itália. Antonella, é essa coisa da crise, né? E aí, evidentemente, que a Itália, como tem uma concorrência até muito grande, muito maior até que a concorrência brasileira, vai aí, né, se destinando a ir para o G12, enquanto o Brasil está crescendo. Como é que você vê isso? É triste, mas às vezes eu acho que é um mal necessário, talvez para aprender, né, a valorizar, para aprender a crescer também, a respeitar mais. Eu acho isso extremamente importante. É triste porque, como eu te digo, eu vou muitas vezes lá, eu vejo a crise, eu vejo lojas, empresas fechando cada vez mais, pessoas desempregadas, famílias que não têm como se manter. Isso não existia, eu não via lá. É um negócio complicado, né? É um negócio complicado, mas eu acho que a Itália precisa realmente arregaçar as mangas, já fez outras vezes. E como o italiano é bravo, é resolvedor, tem que fazer isso. Passou por guerras. Vamos para um pequeno intervalo, né? Com Daqui a certeza. pouquinho nós vamos voltar, porque eu quero continuar a bater esse papo gostoso com você aqui, Ok. tá bom, Antônio? A gente volta já aqui no nosso Nova Itália.